As rochas ornamentais são um dos pilares da economia do Noroeste Fluminense. O setor extrai mais de 200 mil metros quadrados de gneiss, produzindo toneladas de lajes, lajotas e placas por mês. As empresas do principal polo mineral do estado se juntaram e fizeram parcerias com órgãos públicos e ambientais para definir um plano estratégico de desenvolvimento. A proposta é transformar o arranjo produtivo local num promissor sistema produtivo. O foco do nosso programa hoje é para a produção de rocha ornamental no Noroeste Fluminense. A produção de rochas ornamentais gera mais de 6 mil postos de trabalho. Para conversar sobre os programas e desafios para o desenvolvimento do setor, convidamos Flávio Hertal, presidente do Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, João Batista Lopes, o Patinho, presidente do Sindicato de Extração e Aparelhamento de Gneiss do Noroeste, o Sindignesses, e Renato Regazzi, gerente de Desenvolvimento Industrial do Sebrae Rio. A exploração das rochas do Noroeste Fluminense começou nos anos de 1970, a partir da descoberta do gneiss, rocha de fácil desplacamento. Nossa reportagem foi a Santo Antônio de Pádua e vai mostrar como transformar pedra bruta em revestimento. Vamos ver. A tecnologia usada para a extração e beneficiamento do gneiss é rudimentar, trabalho artesanal. Na pedreira, a dinamite abre caminho para a extração. Os blocos de pedra são levados para a serraria. O processo de beneficiamento das lajes é feito pelo corte de fio diamantado. As lajes, depois de serradas, são abertas em lajotas e, em seguida, em lajinhas. Tudo continua sendo feito manualmente, mas já com alguns cuidados, tanto com os trabalhadores quanto com o meio ambiente. Os operários sabem que têm que usar equipamentos de proteção. E a água que resfria o disco leva os resíduos por canaletas até os tanques de decantação, evitando que o pó polua o rio ou se espalhe pelo ar. Primeiro tanque de decantação, os rejeitos finos que são gerados pelo corte, ele vai para o fundo desse tanque. Nós temos aqui o segundo tanque, o terceiro tanque, e no quarto tanque acontece um outro processo muito interessante, que é o reaproveitamento dessa água. Não se tira essa água da natureza, essa água é toda ela reaproveitada. Patinho, a gente está falando ali de Santo Antônio de Pádua. Que outros municípios ali da região também produzem pedras ornamentais? O município de Porciúncula, Miracema, Laje do Muriaé, São José de Ubá, são os municípios que têm uma produção um pouco maior. Qual a atuação, Renato, do Sebrae nessa região e na formação desse APL, que é o arranjo produtivo local? A princípio o Sebrae entrou nesse arranjo levando a questão da gestão empresarial, né, para melhorar a competitividade, a administração das empresas, os seus planos estratégicos. E em seguida o Sebrae desenvolveu uma ação de participação coletiva de empresários em eventos de acesso a mercado, como feiras nacionais e feiras internacionais. Obviamente, a questão ambiental também foi trabalhada, o Sebrae entrou nesse processo, mas outros parceiros, como o Senai, como o DRM, tiveram presentes aí para nos ajudar com que as empresas obtenham o TAC e realmente elas consigam operar. Porque não adianta a gente também dar acesso ao mercado dessas empresas e gestão e a gente não ter as condições aí de funcionamento legais. E hoje as empresas têm o TAC. Você falou, o TAC é termo de ajustamento de conduta, Exato. né? Que é importante assinar com o Ministério Público para poder regulamentar e regular essas empresas. Como é que isso tem ocorrido? Tá? A gente está num processo de formalização também, na medida que vai abrindo esse mercado aí de rochas ornamentais? Não necessariamente com o Ministério Público Federal. Também existe a viabilidade de se fazer um termo de ajustamento de conduta com o INEA, que é o órgão do Estado que licencia. Nesse nosso caso foi em relação ao Ministério Público Federal, porque aconteceu uma denúncia em cima do setor no município de Cambuci, mais precisamente em São João do Paraíso,
e que acabou respingando em Pádua, porque a meta era Pádua. O que foi muito bom ter acontecido, porque houve logo a seguir uma incursão do Batalhão Florestal, e isso aí foi bastante desagradável para todos nós, e foi necessário, através daí, com a presença do Ministério Público Federal, se não estou equivocado, no ano de 2002, 2002, foi quando começou-se a fazer um estudo a respeito disso, e houve uma reunião com todos os atores, o governo do Estado, da Firjan, do Sebrae, e o doutor Flavertal, à época, ele apresentou uma proposta logo após essas reuniões, e que foi aceita não só pelo Ministério Público Federal, mas também pelos empresários e o sindicato. Foi o meu primeiro ano no governo, em 2002, e nós conseguimos aí em 2004, março de 2004, a assinatura do termo de ajustamento de conduta ambiental. Que significa a formalização também das atividades do grupo, né? O que aconteceu, né? Quando nós começamos a trabalhar lá como governo do Estado, o que mais nós visamos desde o início, a parceria inicial foi muito com o Sebrae, com a Prefeitura e o Sindicato, né? Então era a associação. Era a formalização, porque micro e pequeno empresário no Brasil tem uma dificuldade muito grande para se regularizar, né? Nossa legislação ela é muito favorável aos grandes empreendimentos. Os pequenos empreendimentos, principalmente os microempreendimentos, são muito difíceis, você tem uma parafernália imensa. O licenciamento mineral e ambiental, ele é muito complicado para o pequeno empresário, que não tem a capacitação necessária, não tem capacidade de investimento. Então nós entramos como governo do Estado, junto muito com o Sebrae, com a Prefeitura e o Sindicato, para esse começo de formalização. No começo da formalização, ainda antes do TAC, surgiu a necessidade ambiental, porque se jogava cerca de 2.000 toneladas mês de pó nos rios. Então o rio ficava toldado, o boi ia beber a água, estava cinza, gerava uma série de reclamações. Isso era um absurdo, numa situação que você tem uma água como um bem escasso. Então entrou com tecnologia, com o Centro de Tecnologia Mineral, com o Instituto Nacional de Tecnologia, para definir tecnologias para reaproveitar, que o Patinho mostrou muito bem ali na matéria que vocês mostraram, bastante precisa. E chegou esse ponto que o Patinho está falando aqui, né? Quando começou a ampliar o processo produtivo, o Ministério Público entrou, porque as empresas não estavam licenciadas. O processo de licenciamento, não porque os empresários não queriam se licenciar, porque os procedimentos são muito complicados, são muito burocráticos. A gente vê no Brasil aí, você não consegue colocar as usinas para funcionar na Amazônia, porque tem um processo de licenciamento muito complicado. Então daí surgiu o termo de ajustamento, que foi o quê? O ajustamento de conduta, ele é uma moratória, né? Então você diz, eu quero me licenciar, eu tenho um tempo para me adequar e me licenciar. Então isso foi feito. E Pádua se mostrou a nível nacional nessa questão de licenciamento. Ano passado saíram as licenças das serrarias, agora vão sair as licenças das pedreiras. Mostrou um avanço muito grande. E isso aí ajudou. Eu acredito que isso aí, além dessa parceria institucional, o principal motor foi o empresariado se juntando em todo o sindicato. Porque eles querem se licenciar, entende? Então, é o que eu costumo falar muito, às vezes vem aquele discurso que o empresário quer mais, não quer pagar imposto, o empresário não quer... Não é nada disso. A maioria absoluta dos empresários, eles querem estar licenciados, querem ter a carteirinha ali, para não ser parado pela polícia na estrada, né? Todo mundo quer isso. Agora, como é que o governo faz, o Sebrae, as instituições fazem, para que você possa viabilizar isso? Não adianta você chegar e dizer, tem que... Então, aí o Ministério Público Federal foi muito compreensivo, o INEA entrou muito nesse processo. O INEA foi um parceiro fantástico nisso. Em vez de ir pura e simplesmente fechar, impedir, não. Vamos fazer. Como é que o BNPM, que é o órgão federal, porque o bem mineral é uma questão federal. Então, foi uma conjunção de esforços, uma parceria muito grande, né, Regado? Isso que é o sucesso desse arranjo produtivo, que foi a estruturação de uma governança local, onde você tem representantes do setor público, da academia, dos empresários, das instituições de fomento, obviamente sempre liderada pelo empreendedor. A figura do Patinho foi muito importante na região, porque ele realmente teve a condição de trazer o empresário para esse processo, e aí do sucesso do TAC. Só que não para por aí, né? Nós temos que agregar valor
as pedras da região. São pedras que no passado eram vendidas por um preço muito baixo. Ele, de algum tempo para cá, já vem aumentando bastante, a princípio porque eles começaram, né, Flávio e Patinho, a diversificar o produto final. Ele começou com a lajinha, a famosa lajinha, e depois começou a fazer lajotas, chapas e etc. E isso faz com que esse produto possa ser melhor utilizado pelos nossos arquitetos e nossos designers. E além do fato, né, quer dizer, Pádua, o Noroeste começou muito com a lajinha, que é um material rústico de aproveitamento imediato, até custa mais barato. Só que uns 3, 4 anos para trás, nessa região, encontrou-se novas rochas. Nós fizemos um mapeamento dessa região e o mercado descobriu rochas que se chamam as rochas exóticas. Que em vez de você fazer ela rústica, a lajinha, coisa e tal, você faz a chapa, a chapa polida. Então você agrega imensamente valor. Então são dois processos produtivos diferentes. Da rocha natural, que a gente chama, que é esse material principalmente de Pádua, e vem aparecendo as rochas polidas, serradas, que são as rochas exóticas, que têm projeção nacional e mundial. Então você amplia o mercado. Então você tem dois produtos, né, complementares, que esse que vem agora, que são as rochas ornamentais propriamente ditas, ela tem uma amplitude, uma potencial de rochas que tem tudo para deslanchar. Hoje nós estamos trabalhando. O TAC já avançou bastante, Pádua já avançou bastante. Hoje o governo do Estado está trabalhando junto com o INEA no licenciamento dessas pedreiras de rochas ornamentais clássicas, que vai complementar o polo. Entendeu? Então você vai ter vários produtos. E você vai adensando essa cadeia. Vai adensando essa cadeia. Essas rochas ornamentais clássicas, elas estão lá em Itaperuna, em Cambuci, em Bom Jesus. Quer dizer, aí você partiu de Pádua, Miracema, Porciúncula, aí você vai Itaperuna, Cambuci, Bom Jesus e tal. Então você tem toda uma região noroeste, que é a nossa região mais pobre, com uma atividade econômica com possibilidade de crescimento. E aí o nosso trabalho principal hoje, das várias instituições, é viabilizar isso apoiando o quê? Apoiando o pequeno empreendedor, para que ele possa se juntar e em sendo junto, ele tem uma condição muito mais efetiva de crescer. No próximo bloco, vamos saber como a região superou a poluição. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A poluição já foi um dos maiores problemas da região. Além dos resíduos de pedra jogados nos rios, a poeira cobria as cidades. Nossa reportagem vai mostrar o que a indústria de pedras está fazendo para ser sustentável. O cuidado com a poluição começa na serraria. Nessa aqui são usados 1.380.000 litros de água por mês no processo de beneficiamento das pedras. Mas depois de passar pelos tanques de decantação dos resíduos, essa água volta para ser reaproveitada. Mesmo os resíduos sanitários são tratados. E aqueles resíduos finos são recolhidos e levados para a fábrica de argamassa local. O rio em frente à empresa hoje corre limpo e a natureza agradece. Aqui nada se perde. Tudo se transforma. Para a construção desta fábrica verde, foram investidos 15 milhões de reais. E é chamada de verde porque reaproveita todos os resíduos gerados pelo corte das pedras, ajudando assim a diminuir a poluição. Ela é pioneira na produção de areia artificial e aproveitamento dos resíduos finos. A empresa recolhe todas as aparas de pedras que são descartadas pela cidade e transforma em areia de construção e argamassa. Antigamente, aqui na região, todos os resíduos sólidos da indústria de pedra decorativa iam parar no Rio Pomba, esse rio que está aqui. E com a nossa vinda para cá, a gente passou a recolher esses resíduos, processar esses resíduos, transformar esse resíduo em argamassa e comercializá-los no mercado de construção civil. Neste galpão, as aparas são moídas até virar areia. Aqui é feita a secagem. Depois de passar por um processo de secagem ao ar livre, é feita a secagem final em regime fechado. Isso evita umidade no produto e que a poeira se espalhe pelo ar. E ali é feita a argamassa de rejunte branca e colorida. A gente não produz nenhum tipo de resíduo aqui nessa fábrica. Tudo que a gente produz vai para dentro do saco e é vendido.
A gente viu na matéria, e estava conversando aqui na hora do intervalo, sobre a importância de você botar o pesquisador lá no meio do problema para se achar uma solução, e aí a inovação ocorrer na prática, como é o caso dessa matéria aí. Pádua foi uma situação que, quando começou-se com a legalização, da legalização chegou-se a um problema ambiental muito sério, que envolvia toda a região. Desse problema ambiental viu-se as oportunidades de financiamento para tecnologia, né? E aí buscou-se o CETEM, o Instituto Nacional de Tecnologia, para começar. Nós temos um problema aqui, joga o pó no rio. Como fazer para resolver isso, né? Então, o recurso da FINEP, da FAPESC, as agências financiadoras, foram utilizados, que a gente brinca muito, né? Desenvolver tecnologia pragmática, né? Não é desenvolver tecnologia pela tecnologia, que também é importante, porque aí você descobre grandes coisas. Mas você encaixar todos os recursos para que você possa ter solução para resolver problemas efetivos, né? Então o CETEM foi lá, desenvolveu um tanque, coisa simples, como se fosse uma piscina que você tem em casa, você bota lá um floculante, né? Um floculante, aí decanta aquilo e você tira. Então o mesmo processo foi usado lá, deu certo. O motor disso foi a exigência governamental de ter uma solução. Como teve uma exigência, o sujeito foi lá e fez o primeiro trabalho. Aí descobriu que você podia reutilizar a água, mas aí o que aconteceu? Um problema muito sério. Você juntava um bolo de resíduo. O que fazer com aquilo? Aí entrou o Instituto Nacional de Tecnologia. Olha, na verdade, o empresário entrou no final do processo, né? Mas se você não tivesse levado, quer dizer, o sujeito que está no Rio de Janeiro, no Instituto de Pesquisa, para pensar isso e pensar de uma forma pragmática, olha, nós temos um problema para resolver. O NT, esse problema aqui, como é que você resolve esse problema? Então ele bota para a cabeça para funcionar e pegou aquele monte de entulho, de resíduo, poderia ser feito carga em borracha, poderia ser feito argamassa, e daí vai desenvolvendo o processo. Aí você desenvolve isso, e o mais importante, você consegue ter, desenvolvendo a tecnologia, o pesquisador patenteia isso, vem uma lei de inovação recente aí, isso é discutido no fórum. O primeiro caso no Brasil de aplicação da lei de inovação em que o produto é patenteado, é utilizado por uma empresa do setor produtivo, isso é feito um contrato, rende royalty, esse royalty vai para o produtor, vai para o pesquisador, vai para a instituição de ciência. Essa lei foi criada para incentivar a pesquisa pragmática. Então, Pádua tem tudo isso nesse contexto. E o pesquisador que está na universidade, esse sujeito sai fora do ambiente universitário e vai trabalhar lá na ponta da produção. Outro dia eu estava lá em Fortaleza, andando por Fortaleza, vê lá aquela lajinha no muro, é de Pádua. Você vai ao Rio Grande do Sul, é de Pádua. Então isso aí é algo que dá a sustentação a todo esse processo, porque é uma rocha única que a geologia só colocou em 2 faixas lá, contínuas que tem na região. Só tem naquela região. Patinho, como é para o empresário se tornar ambientalmente sustentável? Como foi esse processo na tua empresa? Em 1988 eu entrei no setor. Para nós podermos funcionar, era necessário que nós tivéssemos um documento da FEEMA, à época. Com esse documento, nós íamos à CBE, as Centrais Elétricas, e eles através desse documento, eles tinham autorização para fazer a ligação da energia elétrica. Então, nós já tínhamos esse documento. E lá na FEEMA, também na pedreira, depois de um registro no DNPM, você dava entrada lá e o processo ele passava a tramitar, mas já funcionando a serraria e, logicamente, que a extração. Em 1993, depois que a gente começou a enxergar as coisas de uma forma bastante diferente e que aquilo poderia gerar problemas, eu fui convidado para ser o secretário municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Esporte e Lazer. E eu me apaixonei, sinceramente, pela secretaria, porque vi ali naquela secretaria a possibilidade de nós tentarmos mudar as coisas em Pádua, fazendo com que os nossos companheiros eles passassem a buscar a legalidade. E tivemos a felicidade de nós trazermos para junto da secretaria
o DRM, que é o nosso parceiro desde os primeiros momentos. Nós conseguimos trazer o Sebrae, talvez o parceiro mais importante, porque além da atividade deles, eles também participaram financeiramente de todo esse processo, e a Firjan, que nós tivemos um apoio muito grande. E a gente vê uma possibilidade muito grande, conforme foi colocado pelo Dr. Flavertal, em função das jazidas que nós temos condição aí de desenvolvendo o setor cada vez mais, aumentando a geração de emprego e renda. Eu tenho certeza que o noroeste do estado do Rio de Janeiro será um dos maiores, o setor será um dos maiores empregador do estado do Rio de Janeiro. Mas para isso é preciso agregar valor, né? E aí o design pode ajudar, né? Não só agregar valor, mas é necessário também que haja alguma modificação em relação às leis ambientais, Código de Mineração, Código Florestal. Por quê? Porque eu acho que o desenvolvimento sustentável, ele é necessário, é mais do que necessário. Mas o empresário pode ficar preso nesse emaranhado. Não, e é necessário que ele seja ambiental, social e econômico. Nós não podemos querer que os órgãos do governo, eles queiram enxergar o micro e pequeno empresário da mesma forma que uma Vale do Rio Doce, Paranapanema e outras mais. É o que o doutor Flávio colocou. Tem que haver uma diferenciação do micro e pequeno empresário dentro das leis aí o Sebrae do governo tem que do Estado participar federal. desse processo. No que diz respeito a essa questão de agregar valor, quer dizer, a estratégia que foi montada inicialmente para estruturar as bases de produção, com a questão ambiental, com o TAC, com a questão da organização de forma coletiva que culminou no sindicato, com a melhoria da gestão das empresas, né? Em seguida, nós fizemos todo um trabalho, nós tivemos aí também no exterior e para o resto do Brasil, divulgando bastante esse material, e para que o Rio de Janeiro consuma cada vez mais rocha, a gente vem com um trabalho também de um tempo para cá, de 2 anos para cá, de agregar valor ao produto. Efetivamente, a primeira forma de agregar valor ao produto é em relação às qualificações dela e às qualidades físicas, químicas, técnicas do produto. Não adianta o arquiteto comprar um material que ele não sabe quanto que absorve de umidade, quanto é que ele aguenta de peso. Então, isso foi sanado graças ao quê? Aos centros tecnológicos. Nós temos uma geologia fantástica hoje no Rio de Janeiro, tem que ser reconhecida daí para fora. Se não fosse a geologia e os centros tecnológicos, a gente não teria nem o mapeamento das pedreiras hoje e nem a questão das qualidades do material em si. E a partir daí, o design entra como? Definindo produtos novos. Essa é a qualidade do design, que nós temos designers e arquitetos fantásticos no Rio que estão começando a conhecer essa rocha, tá? E a partir daí estão colocando, estão pedindo para fazer de forma diferente, estão colocando nos seus ambientes. E aí vai nascer, que aí você deve falar, eu acho que é bem interessante, que a grande inovação e a grande singularidade que a gente está trazendo para cá, que é a indicação geográfica. No próximo bloco a gente vai tratar disso. As pedras de Santo Antônio de Pádua vão entrar para a história da mineração brasileira. Você vai saber por quê no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Você sabe o que é indicação geográfica de denominação de origem? As rochas ornamentais do Noroeste Fluminense vão ser os primeiros minerais brasileiros a serem comercializados com essa referência. Nossa reportagem documentou uma reunião em Santo Antônio de Pádua. Vamos ver. Produtores e representantes do Sebrae, Redtec e NPI têm se reunido para discutir os termos dos regulamentos que vão reger a indicação geográfica. Mas o que será isso? Indicação geográfica é uma forma de proteger o vínculo de um produto com a sua origem geográfica. Você irá proteger a reputação, você irá proteger as qualidades típicas daquela região, daquele produto. A certificação de denominação de origem dá status de grife à marca, garantindo a origem, especificações e qualidade do produto. E o que a gente busca proteger é isso. Garantir ao consumidor um direito de escolha confiável e garantir ao produtor
que gera esse bem diferenciado uma valorização maior do seu esforço. Vão ser certificadas a pedra amarela, chamada madeira paduana, a cinza paduana e a carijó. Com esse reconhecimento, a expectativa é valorizar ainda mais a produção que hoje abastece grandes centros brasileiros e é exportada para diversos países. A história mostra que, em muitas ocasiões, nós éramos obrigados a exportar esse material para outros países, para que lá eles fossem tratados e retornassem para o Brasil com um custo muito maior. Então, há alguns anos atrás, a Federação das Indústrias, a Rede Tecnologia, o SEBRAE e o Governo do Estado decidiram se associar num projeto que produzisse essa certificação de um local de origem controlada para que nós pudéssemos efetivamente tornar maior a competitividade dessas micro e pequenas empresas na região. Este é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é ampliar os horizontes da economia do próprio Estado do Rio de Janeiro. Flávio, quais são as exigências para conseguir essa denominação de origem? Indicação geográfica, desculpa. Indicação geográfica, né, que como foi falado ali, né, você caracteriza um produto, há uma região, uma delimitação geográfica. E, na realidade, no caso da rocha, nosso desafio maior, e por isso nós começamos isso a partir de um insight ali do Regazzi, né, Regazzi? Você me ligou, lembra aquela história ali? Podemos trabalhar nesse sentido, porque o SEBRAE vai abrir uma chamada. Quer dizer, a característica da rocha, como eu falei no bloco anterior, aquela rocha só acontece naquela região. Então, se ela só acontece naquela região, ela pode ser delimitada geograficamente a partir de condicionantes geológicos. A geologia fez aquela história ali, criou aquela situação. Então, você teria que ter um desafio aí de como é que você caracteriza isso de uma forma técnica, né? Vai dizer, não, realmente essa rocha só aparece aqui, tem aquelas condições, tem aquela idade, aquele tipo de formação, etc. Tal. Isso aí foi encaixado dentro das regras do NPI. A NPI tem um caderno de encargos aí que ele define o que você tem que fazer nesse processo, né? Isso tem que ser, por exemplo, uma das coisas mais importantes da questão da denominação de origem é que tem que ser uma vontade do empresário. Isso não é uma marca nossa. Não é do governo do Estado, não é do SEBRAE, ninguém. Isso é do empresário. O empresário tem que sentir o interesse de ter isso como um diferencial. Achar que vale a pena. Achar que vale a pena, porque não interessa. O que nós fazemos, nós, SEBRAE, etc., temos feito? Nós damos a informação técnica sobre isso, desenvolvemos as investigações. Agora, quem é o grande motor disso é o empresário. Ele vai ser proprietário disso, ele vai ter que zelar por essa marca, ele vai ter que ver isso como uma oportunidade de agregação de valor. Para isso ele precisa se organizar. E nós estamos entrando nesse processo para dar o apoio, o suporte necessário para que se organize. E aí você vai ser um diferencial. No Brasil tem poucas denominações, né, que são mais indicações de procedência, né, mas isso a gente acredita que seja um divisor de águas no processo. A mobilização dos empresários, Patinho? Olha, nós fizemos uma reunião junto com o SEBRAE, com a RedeTec, o DRM. A aceitação foi muito boa, muito interessante. Foram 50 e poucos empresários que deram entrada na documentação. A expectativa é muito grande, principalmente para que possa usar esse selo, porque você já tem uma garantia de um produto certificado e com um valor agregado maior. Essa certificação, na verdade, acaba assim, está nesse processo de profissionalização, de formalização. A certificação é um passo a mais nesse processo, né, Renato? Exato. Na verdade, a gente vai conseguir, junto ao NPI, a questão da indicação geográfica e as denominações de origem das rochas, de 3 rochas da região. Isso é extremamente interessante, como foi colocado na matéria, que é uma grife, né? A rocha vira uma grife. Quer dizer, além do que a gente vem fazendo até hoje no que diz respeito a design e arquitetura, você qualificar o material como uma grife, como você tem uma champanhe, que é a região de Champagne, como você tem um parmegiano, como você tem um presunto de Parma, né? Esse tipo de certificação é muito comum na área agrícola, tá? Na agroindústria. E não existe nenhum registro, cabe ressaltar, nem no Brasil, nem fora do Brasil, em relação à área mineral. Os geólogos chegaram a pesquisar DRM, a Espanha parecia que tinha alguma coisa, mas não chegou
a registrar. Isso é interessante que a gente vai colocar para o mercado, para o arquiteto, para o design, como consumidor final, que nós temos um produto singular, um produto único, graças, obviamente, à nossa capacidade técnica existente aqui da geologia, e graças ao DRM por ter ressaltado isso. Quando eu conversei com o Flávio, eu fiz exatamente essa pergunta: Flávio, para ter indicação geográfica tem que ser uma coisa única, só que eles já tinham um mapeamento da região, e ele garantiu, Flávio, ó, Regazzi, a gente tem uma singularidade lá, vamos correr atrás, vamos pesquisar, vamos testar. E o barato que com esse teste, com os levantamentos, cada vez mais nós obtemos mais informações que qualificam como um produto único, um produto made in Rio, um pedaço do Rio de Janeiro que a pessoa vai ter dentro da sua casa, não só o carioca, como qualquer outro brasileiro, como um estrangeiro que vai poder levar um pedaço nosso. Essa questão é muito interessante, né? A gente começa a olhar mais para o nosso próprio estado e existe um desconhecimento a respeito da riqueza que a gente tem nos municípios, principalmente que estão no noroeste, que estão mais distantes, e aí a gente fica, né, nesse olhar só umbigal aqui de carioca e não consegue ver que tem uma riqueza um pouquinho mais distante da gente, mas que está muito perto também, né? Para isso as estradas são fundamentais, né? Além das estradas que estão sendo todas elas refeitas, é importante a gente dizer que a culpa também é nossa. Porque o empresário, ele é pequenininho, ele veio de uma outra cultura e chegou na Pedra, então ele não tinha conhecimento da necessidade de se colocar o produto à vista, de se participar de feiras, participar de vários eventos, como aconteceu agora, está acontecendo no Rio, no Morar Mais, a Merco Noroeste, que foi fantástico, a Feira de Vitória, enfim, feiras diversas, feira nacional, internacional. Isso é muito interessante. E a gente só conseguiu isso depois que nós passamos a conhecer gente como a gente do DRM, do Sebrae, da Firjan, do CETEM. Então, vamos ter que falar de muita gente, o INT. Então, isso aí é importante, a beça. E a credibilidade. Essas instituições têm credibilidade. Agora, tem uma situação que é importante ser dita também. O Rio vive uma situação meio única no Brasil de desenvolvimento, né? E o governo do estado está fechando agora, um plano estratégico para a região norte e noroeste, preocupado justamente com toda essa questão do petróleo, né? Na região de Campos, Macaé. Quer dizer, você não pode ser uma monoeconomia, né? Então você tem que desenvolver isso mais harmonicamente. Então está se fazendo o Plano de Desenvolvimento Estratégico do Norte e Noroeste, que é um trabalho muito importante, financiado pela Petrobras, que está para finalizar agora em setembro, outubro. E a região, o plano pensa justamente isso. O petróleo, que está no litoral, o Complexo do Açu, na região noroeste, né? Então isso aí vai trazer um outro olhar para a região norte e noroeste. E o noroeste tem uma coisa que os outros não têm, que é a rocha. Porque é uma questão que nós já falamos da rigidez locacional. Você não bota uma estação de rocha onde você coloca um supermercado. Você tem que ter a rocha naquele lugar. Então, o noroeste tem a riqueza natural. Então, você tem que, com esse projeto de desenvolvimento todo que o grande desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro está passando, e isso está focado no Porto do Açu, região de Campos. Então você vai ter uma retroárea ali imensa que você vai poder facilitar com infraestrutura e tudo, para que esse polo de rochas cresça. Então, como essa rocha só está lá, ela existe. Né? Existe um mercado para isso, você vai agregar valor. Então, essa coisinha tem um futuro muito interessante nisso. Você tem uma luz lá na frente que é importante, porque você tem uma região que vai desenvolver e o Noroeste está nisso aí. Então, você pode mudar a face do Noroeste. Né? É agora. E mudar isso, só completando aqui, mudar isso com a riqueza mineral. Sim. Então, sabe, o que acontece com a riqueza mineral, que eu acho mais importante ainda, não é puxar a brasa para a nossa sardinha, não. Mas a riqueza mineral fixa o sujeito lá no interior. Sobre essa questão da mão de obra que a gente vai falar no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Inovação e tecnologia podem alavancar a produção de pedras ornamentais? Vamos ver o que diz o presidente da Reditec e do Conselho Estadual de Educação, Paulo Alcântara Gomes.
O processo de pedras, historicamente, em todos os lugares do mundo, ele passa por uma fase muito rudimentar. De saída, foi necessário que fosse construída uma máquina. Quem projetou e construiu essa máquina foi o Cefet, do Rio de Janeiro. A Rede foi um parceiro na intermediação. Essa máquina foi financiada, teve um forte apoio financeiro da Federação das Indústrias, e ela permitiu, por exemplo, o corte e o tratamento da pedra no local. Essa foi a primeira fase. A segunda fase foi de qualificação do pessoal. A terceira foi de organização daquilo que era mais uma espécie de um aglomerado de empresas, efetivamente no arranjo produtivo local. Vamos falar aqui de gente. A gente falou no bloco anterior da importância da integração dos diversos setores para construir esse arranjo produtivo e para ele funcionar. A gente já falou de certificação, mas era importante falar que mão de obra é essa, que qualificação a gente precisa dar às pessoas para a gente fixar elas lá no local e desenvolver esse setor. Patinho. O setor de Pádua, por exemplo, são pessoas que vieram da agricultura. Eu sempre digo que eles aprenderam a mexer com a pedra com a graça de Deus, porque ninguém foi lá para ensinar ninguém. Aprenderam sozinhos, porque já existia, desde o princípio do século passado, já existia aquele cidadão que trabalhava com paralelo, trabalhando com meio-fio, e depois vieram as lajes de curral e ficou ali nesse. Mas como essas pessoas aprenderam? Nós não sabemos. A história não diz nada. E continua a história ainda sem o aprendizado. As pessoas que aprenderam passam para o seguinte, e aí vai andando. Só que hoje está começando a se pensar, quando deveria ser pensado lá atrás, de nós termos uma pedreira escola. Por quê? Nós precisamos mudar a forma de se extrair pedra. Nós precisamos trabalhar com fio diamantado. Porque as perdas no sistema que se trabalha hoje, as perdas são grandes. Qual é o sistema? Então, hoje trabalha-se com explosivo, como foi mostrado ali, entendeu? Com pichote, é a mão do cidadão ali. Quando você, com a pedreira de escola, ele vai aprender a trabalhar com máquina, com fio diamantado, ele vai aprender a trabalhar com compressor, ele vai aprender a trabalhar com martelete. Tudo isso que ele faz através do martelete ou do compressor, ele aprendeu com a graça de Deus. Então é necessário se ter a pedreira escola e a serraria modelo, porque lá na serraria também se perde muito material. Como é que o DRM pode participar desse processo? Nós temos participado disso ao longo do tempo. Quer dizer, você vê bem, quer dizer, nós estamos aí com a questão do desenvolvimento do petróleo no estado, etc. Então, qual é o grande gargalo disso tudo, desse desenvolvimento do Rio de Janeiro? É mão de obra, né? Aí você transferir isso para um setor pequeno, como comparativamente que a Rocha no Noroeste, qual um dos principais gargalos disso? A qualificação da mão de obra. É o gargalo então você do chega nesse gargalo do mundo, gargalo do Brasil, né? Lá a gente já teve algumas iniciativas, inclusive com a FATEC, em projetos, etc. tal, de criar uma escola. Já existem equipamentos na região, que já foram feitos em outras oportunidades. Existe lá uma máquina de fio diamantado, que até nós tivemos um projeto da FAPERJ para recondicionar isso junto com o Centro de Tecnologia Mineral. Foram feitas várias sugestões de fazer, por exemplo, uma escola, porque a pedreira escola é uma escola diferente. Não é uma escola igual o cara vai aprender computador ali. É uma coisa que tem que ser feita na prática. Então a gente pensou até, teve uma ideia, que foi discutida amplamente, inclusive com o SEBRAE e com o sindicato, de fazer uma escola itinerante. Então você tem. Porque, na realidade, como você tem micro e pequenas empresas, você não tem uma demanda para cada um ter seu fio diamantado. Entendeu? Então era importante que um fio diamantado percorresse as pedreiras e fosse fazendo os cortes, ensinando. Se você tivesse ensinamentos na área de explosivo, ensinamento na área de serrarias, etc. Tal. Então é um modelo diferente de escola que, de repente, a nossa expertise nisso aí de treinamento, nosso do governo do Estado, a gente não está muito acostumado com isso, tem que criar algo novo. E talvez a dificuldade maior seja essa, como que você cria algo novo. Nós temos um exemplo de pedreira escola no Brasil, que é na Bahia, e ela funciona, ela não tem um curso regular, ela funciona na medida da demanda.
Por quê? Porque, na realidade, a região de Pádua, mesmo por si só, a amplitude dela, ela não teria uma demanda para uma escola permanente. Então, ela teria que ser uma escola para outras regiões e ela teria que ter uma grade diferenciada, porque ela teria que trabalhar muito. Outro foco que teria que ter nesse treinamento, a questão ambiental, a questão de processos, né? Então, você teria uma amplitude disso. Mas é um outro tipo de escola que eu acho que a gente ainda não conseguiu pegar a linha, o fio da meada, para fazer algo que tivesse um resultado. E esse eu acho que o Patinho aqui tem batalhado muito, tanto no nível federal quanto no nível estadual, de se ter um foco nisso aí. Mas aí precisa criar uma coisa nova que a gente ainda não conseguiu achar a linha, sabe? E isso aí, na verdade, quando você fala em agregação de valor, em produtividade, novas máquinas, como o Paulo Alcântara está falando, entendeu? Você tem que ter treinamento. Uma das coisas que a gente imaginou que era um salto nisso aí seria a pedreira itinerante, a pedreira escola itinerante. Em vez de você botar, você teria uma fase de botar o sujeito dentro da aula, assim, para algumas coisas básicas, mas você fazer o treinamento, como a gente chama, no chão de fábrica, né? Como o pessoal de cerâmica faz muito, entendeu? Você vai lá na fábrica, faz o treinamento na fábrica. Dessa com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não tem? Na verdade, é como se criasse um centro de serviço de formação e que fosse compartilhado por todas as empresas ao mesmo tempo, como o Flávio colocou. E que cada um utilizaria dentro das suas necessidades e das suas expertises ali, né? Isso poderia ser autossustentável, né? Podia ser autossustentável, porque poderia prestar serviço para as empresas. E, de repente, se já esgotou, se bem que capacitação, tecnologia não se esgota muito, ele poderia ir, de repente, para um estado vizinho e voltar, para você otimizar o uso dessas tecnologias, e que vão ser necessárias, porque a formação da mão de obra que também vai garantir grandes saltos de qualidade e produtividade para a região que está sendo desafiada, ou seja, nós também estamos desafiando as grandes obras do Rio, né, Patinho? Cabe ressaltar que dentro do Morar Mais, a arquiteta que utilizou as peças da região, os materiais das rochas, ela se inspirou nos Jogos Mundiais Militares que vão acontecer agora em 2011. Nós vamos ter a Copa das Confederações em 2012, vamos ter a Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas de 2016 e Paralimpíadas. Isso quer dizer o seguinte, a quantidade de obra que teremos no Rio de Janeiro, podendo usar produtos nossos, é muito grande, que vai gerar muito emprego na região e em toda a cadeia produtiva da construção civil propriamente dita. Então a gente vai precisar, sem sombra de dúvida, é um gargalo, e você falou... Está precisando, né? Eu acho que... Isso é um gargalo que ele não pode se tornar crônico, tá? Ele vai acabar se tornando crônico e pode ser um dificultador de desenvolvimento realmente dos nossos segmentos econômicos. E aí envolve toda a cadeia produtiva, né? Porque você não vai treinar só o cara para serrar pedra ou para tirar a pedra na pedreira. Você vai treinar o cara para a questão dos cuidados ambientais, recuperação de área degradada, e outras partes da fabricação de novas máquinas. Então você tem uma gama. Agora, isso aí, repetindo aqui, eu acho que a gente, toda essa governança, a gente não conseguiu encontrar um caminho ainda, principalmente porque não sei se a gente não conseguiu, né, vender a ideia adequadamente para a turma da educação, entendeu? Porque a educação está acostumada com outro tipo de procedimento de escola, e a pedreira escola, você pode ter certeza, é um negócio diferente. Ela não é uma escola tradicional. E nós não podemos deixar acontecer em Pádua ou no noroeste do estado, da forma que ocorre no Espírito Santo. O Espírito Santo, eles têm um problema em função da granalha de não ter onde colocar a lama. E nós precisamos ensinar o nosso pessoal a trabalhar com fio diamantado, com ferramenta diamantada. Por quê? Porque será mais pó, será até a possibilidade da ampliação da fábrica ou de colocação de fábrica em outros municípios ali da região, que vai gerar emprego, vai gerar renda, entendeu? E nós não teremos tanto problema como tem o Espírito Santo com o meio ambiente. Eu posso até estar equivocado a respeito disso. E nessa questão, só te interrompendo aqui, nessa questão do treinamento, da capacitação, salta mais ainda a importância do arranjo produtivo local, que é a organização do pequeno e microempresário. Porque um fio diamantado desse custa, sei lá, $200 mil, sei lá.
Né? Então, uma pedreira, ela precisa usar, um pedreiro dessa precisa usar o fio diamantado o quê? De 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Então isso tem que ser cooperativado. Isso tem que ser os vários pequenos empreendedores trabalhando em conjunto. Isso ajuda cada vez mais a se desenvolver o tal que se chama de arranjo produtivo local, que é uma concentração de empresas do setor produtivo, da cadeia produtiva, trabalhando tudo no mesmo sentido. Né? Que equipada a gente tem conversado muito com os empresários da região, eles têm que se organizar cada vez mais, porque eles não são concorrentes de si. Eles são parceiros, são concorrentes parceiros. O concorrente dele é a Pedra de São Tomé, é a Pedra Cariri, é a Pedra do Espírito Santo. Pedra então, chinesa. A Pedra Chinesa. Essa organização do micro pequeno, que é o grande foco do SEBRAE, eu acho que é o gancho para isso aí, né? Porque você só vai poder crescer, você pode fazer treinamento, se houver um treinamento que envolva o setor produtivo como um todo, e ele tenha consciência de como é que ele vai trabalhar. Não é uma coisa tradicional. Entende? Eu volto a dizer, isso não é uma coisa tradicional. Então fica difícil, a maior dificuldade que eu tenho visto ao longo desse tempo é dificuldade de formatar um processo de formação de mão de obra que seja viável. É a questão da condição da tecnologia. Que absorva as necessidades e as demandas específicas da ponta lá. Nós já fizemos uma proposta, doutor, eu não conversei com o senhor ainda, que essa proposta foi há poucos dias, da viabilidade de nós termos, o sindicato ter a máquina de fio diamantado, o compressor não é problema, porque tem vários lá, os marteletes também tem vários, mas a máquina de fio diamantado, entendeu? Para a gente poder tê-la no sindicato, e o sindicato já conversou com a Firjan da possibilidade do Senai vir com profissionais para fazer esse treinamento. E como o doutor Flávio disse, será altamente sustentável, porque os empresários vão ser responsáveis, está serrando a pedra dele, ele vai ser responsável pelo pagamento das horas que estiver ali, entendeu? Isso aí já está tudo já no papel, já conversamos com o Senai, já conversamos com o SEBRAE, qual é a viabilidade do SEBRAE de participar. Porque o sindicato não é apenas agrupar os associados. Não. O sindicato lá em Pádua, as dificuldades são muito grandes. Você tem que manter o relacionamento permanente com as instituições, você tem que estar ao lado deles, porque a orientação vem dali, é dali que você tem que conseguir, você tem que sair em busca de empreendedor para colocar fábrica de argamassa, você tem que buscar dentro da Firjan, no Senai, você trazer o profissional. Então você tem que ter permanentemente em Pádua, lá já existe o SEBRAE, a sede do SEBRAE, e nós precisamos de estar em contato permanente com o DRM. A gente falou do problema. Flávio é a cabeça pensante disso tudo aí. Ele não gosta que fala, mas é a realidade. E a gente tem um apoio muito grande da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o trabalho do Dr. Júlio Bueno e da doutora Dulce Ângela, eles abrem de uma forma muito grande tudo aquilo que é necessário para Pádua, e o Dr. Flávio é que encabeça esse aí com aqueles grandes funcionários que tem lá o SEBRAE Niterói. A gente já tem um problema. DRM Niterói. A gente já tem o problema, a gente já tem o desafio, a gente já tem a solução. Agora é implementar. Eu acho que com isso a gente está encaixando aí um quebra-cabeça e partindo para uma questão. Bem, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Flávio, obrigada, Patinho, obrigada, Renato, e obrigada a você que nos acompanhou. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.